Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje é sexta-feira, um programa especial que vem, na verdade, como uma informação e um alerta. Essa nova variante da Covid-19 que se chama Omicron. E hoje nós vamos tentar entender um pouquinho aí o que está acontecendo e por que isso vem preocupando os governantes, os políticos, os assistentes de saúde e todos os profissionais da saúde. Então, hoje não teremos aquele nosso ritual semanal de ler as 4 matérias. Hoje serão matérias relacionadas somente a essa variante. Então se acomoda, pegue uma bebida e vamos entrar nessa viagem para que você se mantenha sempre desperto aqui na nossa comunidade Roev, te informando e pegando as informações mais importantes em primeiro lugar. A nova variante Omicron se espalha pelo mundo. A nova variante do coronavírus, que é chamada de Omicron, segue se espalhando pelo mundo, com 13 casos detectados na Holanda, e levou Israel a fechar suas fronteiras para cidadãos estrangeiros. Então o que acontece? Lá na Holanda, as fronteiras já estão fechadas. Com mais de 5 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia da Covid-19 em 2019, a Organização Mundial da Saúde considerou a nova variante detectada essa semana como preocupante. Segundo a primeira imagem da nova cepa, feita e publicada pelo Hospital Bambino Gesù de Roma, o Omicron tem muito mais mutações do que a variante Delta. Então, para você que não estava sabendo dessas variantes, provavelmente, claro que você estava sabendo porque você se manteve toda semana aqui no nosso canal, sempre desperto. A primeira variante detectada do coronavírus foi a variante Delta, que teve uma certa preocupação. A gente falou aqui bem de modo en passant, não falamos tecnicamente como que ela era, mas chegou a preocupar até um certo ponto. Mas como está chegando o final de ano, né, houve aí a Black Friday, né, na época, né, eles já estavam se programando para isso, abertura de comércios. Essa variante Delta parece que não tivemos muita informação sobre ela e acabou passando. Mas essa nova cepa parece que é mais agressiva, né? Ela tem muito mais mutações que essa variante, a primeira variante, que é a variante Delta, tá? Embora isso não signifique automaticamente que essas variações sejam mais perigosas, acontece que a variante Omicron, ela consegue se mutar numa velocidade mais rápida. Identificada na África do Sul na última quinta-feira, muitos países reagiram fechando suas fronteiras com as nações do sul da África. Então essa variante Omicron, ela surgiu ali no sul da África, tá? No continente africano. Nesse domingo, a Organização Mundial de Saúde reiterou seu apelo para que as fronteiras permaneçam abertas e afirmou estar ao lado dos países africanos num comunicado. Então, a Organização Mundial de Saúde apelou para que as fronteiras permaneçam abertas, para que a África recepcione estrangeiros, né? Não feche as fronteiras. Isso foi uma declaração perigosa, no meu modo de ver, perigosa, da Organização Mundial de Saúde. Estamos, abre aspas, estamos numa corrida contra o relógio para frear a nova variante, admitiu nesse domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na Holanda, as autoridades de saúde anunciaram nesse domingo que 13 passageiros procedentes da África do Sul que deram positivo para a Covid-19, ao chegarem em Amsterdã na sexta-feira, são portadores da variante Omicron. Então, na Holanda,
parece que já temos aí 13 casos confirmados dessa variante. E pode haver mais casos, já que no total foram detectados 61 casos positivos para o coronavírus. Então agora, quando a pessoa positivar para o coronavírus, ela vai precisar fazer um outro teste para saber qual variação da qual ela contraiu, né? No caso, eu acredito que tecnicamente só temos dois tipos de testes de variação, a Delta e a Omicron. Se eu não me engano, só esses dois tipos, por enquanto, já fabricados pelos principais laboratórios aí farmacêuticos do mundo. Provavelmente esses dois aí estão ativos, né? É claro, se você for me perguntar se existem mais variantes, é claro que existem muito mais variantes, mas detectadas e mapeadas somente essas duas por enquanto. Israel, onde foi confirmado um caso de um viajante precedente de Malawi, decidiu proibir a partir deste domingo, né, do domingo passado, dia 28/11, a entrada de estrangeiros no país e obrigar seus cidadãos vacinados que voltaram de viagem a realizar um teste PCR. Esse teste de PCR é o teste sanguíneo, tá, pessoal? E a fazer uma quarentena de pelo menos 3 dias, 7 se não estiverem vacinados. Então, lá em Israel, a situação sanitária, a política sanitária, tem um protocolo um pouquinho mais rigoroso até mesmo do que o nosso aqui no Brasil. Lá eles decidiram proibir a entrada de estrangeiros no país e obrigaram seus cidadãos vacinados que voltaram de viagem para qualquer continente, para qualquer país, a realizar um teste PCR e fazer uma quarentena de 3 dias. Para quem é vacinado, faz o PCR e a quarentena de 3 dias. Para quem não é vacinado, faz o teste de PCR e uma quarentena de 7 dias. Essa decisão chega a menos de um mês da reabertura das fronteiras do país, que foi em 1º de novembro, e a 8 dias da festa judaica do Hanukkah, que é uma festa lá de tradição judaica. Agora vamos para a Dinamarca. A Dinamarca anunciou também no domingo 2 casos de infectados com a nova cepa em passageiros precedentes da África do Sul. Também foram notificados 2 casos na Austrália, em 2 passageiros vacinados que voltavam do sul da África e chegaram a Sydney no mesmo dia do fechamento das fronteiras, com 9 países do sul do continente africano. 12 passageiros do mesmo voo estão em quarentena. Então, assim, lá na África, lá na Austrália, foram identificados 2 casos da variante Omicron, sendo que esses 2 estavam vacinados. Então, é muito importante a gente falar que para este tipo de variação, a barreira imunológica da qual se fala da vacina, ela não protege, tá? Ela não protege. Então fica aqui de alerta para quem se vacinou, tomar cuidado. Eu não sei se tem alguém aqui da nossa comunidade, você que está vendo esse vídeo, se está na África do Sul, ou se vai, ou se você de repente tem planos para ir na África do Sul, deixa aí nos comentários o que você vai fazer, mas não é recomendado esse tipo de viagem. Eu ainda vou um pouco mais além. Como profissional da saúde, eu recomendo que viagens muito longas não sejam feitas e evitar aglomeração, claro. A Austrália levantou recentemente a proibição de seus cidadãos vacinados para viajar ao exterior sem autorização. Então, lá na Austrália,
também tem um regime sanitário, um regime político também rigoroso em relação a protocolo do Covid, está proibindo seus cidadãos vacinados de viajar ao exterior sem autorização. Então, assim, que tipo de autorização que eles querem? Se é a trabalho ou se não é a trabalho, né? Se não for a trabalho, se for só por viagem a passeio, provavelmente não haverá autorização para esse tipo de viagem, tá? A variante Omicron também foi detectada em Botsuana, Hong Kong e vários países europeus como Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Itália e República Tcheca. Nos nossos jornais Web News passados, a gente falou muito do Reino Unido, da Alemanha e da Itália, tá? Pega lá, assiste o vídeo, depois volta aqui para você se manter bem informado. As novas restrições. A variante Omicron, que é a B.1.1.529, representa um risco de alto a muito alto para a Europa, segundo a Agência de Saúde da União Europeia. Então fica o alerta aqui. A Europa já enfrentava, a gente vem falando isso nos nossos Web News passados, né? Que a Europa já enfrentava um aumento de casos muito antes do surgimento do Omicron, o que levou a restabelecer restrições sanitárias, provocando manifestações violentas no último fim de semana na Holanda e nas Antilhas Francesas, tá? Então, assim, a gente já vem falando do aumento de casos do Covid-19 antes mesmo de pipocar os casos da variante Omicron, tá? Os suíços votaram nesse domingo a lei que permite instaurar o passaporte de Covid no país, em plena quinta onda da pandemia e após uma tensa campanha eleitoral. Caramba, então coitado de nós aqui estamos ao fim, né, entre aspas, da segunda pandemia e os caras já estão enfrentando a quinta lá fora. Então eu acho que esse Web News especial de Natal, que não tem nada de especial de Natal nisso, vai servir aqui, vai ficar registrado e vai servir de alerta para que nós estamos sendo os primeiros a dar a importância devida a essa variante e o aumento dos casos de Covid-19, tá? Então você que está aqui com a gente já acompanhando desde a primeira edição, tá sabendo o que está acontecendo, tá? Novas restrições entrarão em vigor na terça-feira no Reino Unido, como o retorno do uso de máscaras e o endurecimento de acesso ao país. E aqui no Brasil, ao contrário, né? A partir da semana que vem, ou do dia 11, me parece, que vai ser liberado o uso de máscara. Não vai precisar usar máscara na rua, em ambiente aberto, só vai precisar nos comércios e ambientes fechados, né? Tomara que até lá eles mudem de ideia em relação a carnaval, em relação à aglomeração e que exija as pessoas a usarem máscara o tempo inteiro enquanto não estiverem dentro das suas próprias casas, né? Sugiro que a medida protocolar, eu falei isso no Web News passado, eu espero que a medida protocolar seja mantida, tá? Outros países estão anunciando a suspensão de voos de países do sul da África, onde a variante está presente, como África do Sul, Moçambique, Angola, Zâmbia, Malawi, Lesoto, Zimbábue, Namíbia e Botsuana. Tá? Então os países estão suspendendo voos para essas regiões da África do Sul, países, né, da África do Sul. Angola está na lista vermelha do Reino Unido e se tornou nesse domingo o primeiro país do sul da África a suspender seus voos na região. Filipinas, por sua vez, anunciou o cancelamento de voos das áreas onde a variante tenha sido detectada. A Arábia Saudita estendeu a lista de países com os quais suspende voos para 14. Kuwait e Catar também anunciaram restrições com 9 e 5 países africanos, respectivamente.
uma médica sul-africana que atendeu quase 30 pacientes com Covid-19 infectados pela nova variante Omicron, afirma que eles apresentam apenas sintomas leves e que, por enquanto, estão passando seu período de recuperação sem necessidade de hospitalização. Então, assim, para organismos, para pessoas saudáveis, caso contraia a variante Omicron, o sintoma é leve, porém, a transmissão ela é mais efetiva, ela é mais aguda e ela é mais rápido do que o Covid-19 normal da primeira variante, digamos assim, tá? Pesquisadores veem elo entre surto de sarna e o uso da ivermectina. Então eu vou abrir aqui um parênteses aqui no nosso alerta, né, no nosso especial Omicron, para falar justamente sobre isso, né? O nosso presidente aí recomendou a ivermectina, recomendou a hidroxicloroquina, até mesmo como preventivo da Covid-19, e olha aí o que aconteceu. Em Ribeirão Preto está tendo um surto de sarna, e as pessoas que foram atendidas, a maioria delas tomaram ivermectina como preventivo da Covid-19. A ivermectina, do qual é o nome do princípio ativo do medicamento comercial chamado, se eu não me engano, Ivermec, ele é específico para a escabiose. A escabiose é o nome científico da sarna. A sarna é um vírus da qual os sintomas, né, quando você contrai a sarna, os sintomas é de muita coceira e febre, né? Mas é muito mais coceira no corpo inteiro. O seu corpo coça, parece que pegou uma micose, né? Mas não vamos confundir micose com sarna, né? Porque micose é da família dos fungos e a sarna é da família dos vírus, tá? Só que quando surgiu o Covid, né? Uma breve história aqui para vocês. Quando surgiu os primeiros casos de Covid-19 e o mapeamento genético desse vírus, eles descobriram que há uma semelhança molecular tridimensional, uma semelhança com o vírus da sarna. Então, na época, isso em 2019, os cientistas alegaram que o medicamento ivermectina que combate a sarna poderia ser efetivo contra o Covid-19. E aqui no nosso Brasil, aqui no nosso país, o nosso presidente pegou essa informação e já logo se manifestou a favor do uso da ivermectina. Lembrando, pessoal, que a ivermectina você consegue ela muito fácil, você consegue comprar ela em qualquer drogaria ou farmácia de manipulação, porque ela não necessita de receita, não necessita que a receita fique retida. Então, se você chegar lá no balcão da farmácia ou da drogaria e pedir por ivermectina, o atendente ali ou farmacêutico ele vai te vender sem problema nenhum, tá? E aí, o que aconteceu? A ivermectina, assim como todo antiviral, ele dá uma mexida na sua imunidade. E quando você toma ele sem ser para casos de sarna, que é o caso específico dele, quando você toma por um outro motivo, no caso, como profilático ou como tratamento da Covid-19, quando você entra em contato com a sarna, propriamente dita, você não tem anticorpos formados o suficiente para combater essa sarna. Por quê? Porque você tomou ivermectina antes. E a ivermectina deu uma bagunçada no teu sistema imunológico. Se você quiser mais detalhes sobre isso, a gente tem um curso específico sobre isso, Conhecendo o Corpo Humano, e eu falo sobre essas diferenças de fungo, de vírus, de bactérias, né? Esses seres aí do mal que causam muitos malefícios ao nosso corpo humano. Então agora lá em Ribeirão Preto, né? Ele tá tendo esse surto, né? E vale lembrar que a ivermectina ela serve também para piolho e lêndias, né? Ela é bem efetiva para isso, desde que você tome sob assistência de um farmacêutico ou sob assistência, né, sob o supervisionamento de um médico,
fazendo o tratamento direitinho, ela é efetiva contra sarna e contra piolho. Agora, se você toma para outros fins, vai bagunçar o teu sistema imunológico. Ele, na verdade, já bagunça quando você toma ele especificamente para essas doenças. E quando você não toma especificamente para essas doenças, ele bagunça mais ainda, tá? Esse vermífugo, ele é usado no tratamento de sarna e piolho. E é um dos medicamentos que integram o chamado kit COVID. Olha que sacanagem, né? Não deveria existir esse kit COVID. Sem eficácia comprovada no combate à Covid-19, que chegou a ter alta nas vendas de 1.272% em um ano em meio à pandemia. É claro que quem gostou disso foi o laboratório farmacêutico que fabrica a ivermectina, porque nunca houve esse número no mundo, nunca houve esse número de crescimento dessa medicação. Por quê? Porque ele era realmente somente usado para sarnas e piolhos, né? A universidade divulgou nessa sexta-feira, dia 26, um trabalho publicado no mês de agosto, a partir da observação de casos de resistência à ivermectina já relatados, de surtos isolados e os dados de crescimento de consumo do medicamento por causa do coronavírus. Um surto de lesões que causam coceira na pele, que pode ser a escabiose, que é a sarna humana, tem preocupado profissionais de saúde do Grande Recife nas últimas semanas. Ao menos 3 cidadãos da região metropolitana registraram centenas de casos até essa semana. Os primeiros registros surgiram no início de outubro na região, mas se intensificaram no final do mês passado e no começo desse mês no Recife e em Camaragibe e Paulista. Os pacientes relataram lesões na pele, né? Porque você se coça com a unha, você se coça, você abre ferida. Principalmente no tronco e nos braços, acompanhadas de muita coceira. Além da sarna humana, as outras hipóteses levantadas por autoridades de saúde pernambucana são alergia ou um tipo de arbovirose causada por mosquito. O texto produzido pelos pesquisadores Alfredo Oliveira Filho e Sabrina Neves, ambos do Instituto de Ciências Farmacêuticas, e pelos estudantes Lucas Bezerra e Natália Alves, afirma que, entre os elementos para o crescimento da resistência do Sarcoptes scabiei, que é o nome científico em latim da escabiose, né? A ivermectina no Brasil estão a alta no consumo do medicamento e o aumento da dose na tentativa de tratar a Covid-19. Então não caia nessa, tá, gente? Não caia nessa. Você que tá ouvindo aí, não caia nessa. Ah, peguei Covid, eu vou tomar ivermectina. Não faz isso. O tratamento é o médico que vai te passar, tá? Enquanto para tratar a escabiose aplica-se dose única, na pandemia, o tratamento preconizado chegou a ter duração de 10 dias. Por isso é que bagunçou o sistema imunológico, com dosagens dobradas em relação ao uso convencional, dizem os pesquisadores. Quer dizer, eu acabei de falar isso, né? Por meio da assessoria, Neves disse que o artigo lança a hipótese de que poderia haver problemas com surtos de escabiose resistentes devido à utilização irracional da ivermectina. Então, pessoal, não use a ivermectina se não for para tratamento de escabiose ou piolho, tá? Mas, caso você passe pelo médico e você testou positivo para Covid-19 e ele prescreveu a ivermectina, veja qual é a posologia, veja qual é a dosagem, veja qual é a maneira com que ele te passou para você tomar e depois você se justifica com o farmacêutico para você chegar no melhor critério possível, tá? Porque o uso irracional da ivermectina pode te causar danos, tá? E agora voltando aqui para o nosso especial do Omicron para encerrar esse final de semana, né? A Anvisa confirma caso de Covid em passageiro que passou pela África do Sul. A Anvisa, estou falando de Anvisa, estou falando de Brasil, tá? A Anvisa informou nesse domingo, dia 28, que identificou um caso positivo de Covid-19 em um passageiro brasileiro que passou pela África do Sul. Desembarcou em Guarulhos, em 27 de novembro, e o voo dele veio da Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines é lá da África do Sul, tá? Mas não há confirmação se o caso é da variante Omicron.
Segundo a agência, o paciente está isolado e já foi vacinado. A determinação da Anvisa estabelece que passageiros de viagem internacional precisam apresentar o teste de PCR negativo, com o exame feito no máximo 72 horas antes do embarque no voo de origem. Segundo a Anvisa, o passageiro em questão chegou ao Brasil com teste negativo e assintomático. O que significa isso? Teste negativo, negativou, e assintomático é sem sintomas, tá? Depois da sua chegada, a Anvisa foi informada às 21h12 do sábado sobre o resultado positivo de novo teste de PCR, realizado pelo laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos, tá? Em entrevista à CNN, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que há a possibilidade de a variante Omicron já estar circulando no Brasil, embora não tenha ocorrido a detecção efetiva de nenhum caso. De acordo com o diretor-presidente, a Anvisa já enviou uma nota técnica à Casa Civil, com orientação sobre a restrição temporária de voo desses países do sul da África, ou passageiros que fizeram escalas nesses voos. Ainda segundo Barra Torres, as medidas de restrição de voos provenientes de países africanos visa mitigar ou atrasar ao máximo a chegada da nova variante ao Brasil. Para o especialista, a população precisa se conscientizar de que a pandemia ainda não acabou e é importante seguir com a vacinação. Então, o que o Barra Torres falou é justamente aquilo que a gente vem falando em todas as nossas edições do Web News. Espero que você tenha gostado desse especial Omicron. Espero que as suas dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, dar like para aumentar o nosso alcance, tá? Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Aquele abraço. Valeu!